E aí, minha galera, bem-vindos ao nosso canal da Cabernet Gaming. Vamos continuar nossa série falando sobre o Livro dos Cinco Anéis de Musashi, que ensina as artes marciais de uma forma que você aprende outras coisas na vida também. Então aqui vamos usar o xadrez como middleman, que vai ser aquele que vai nos conectar entre a sabedoria de Musashi e a prática na vida real. Como que a gente aplica essas lições no nosso dia a dia? Vamos abrir esse livro aqui falando do primeiro parte da escola do Musashi, que é o Livro da Terra. Ele divide o livro dele em 5 partes, que é o livro da terra, da água, do fogo, do ar e do vazio. Aqui, no da Terra, ele vai discutir um pouquinho sobre as raízes, sobre os fundamentos da sua ciência. Então vamos nessa. Ele começa falando que existem certos caminhos na vida que uma pessoa pode seguir. Então eu vou traduzindo aqui, eu tenho uma versão em inglês desse livro. E ele fala o seguinte. Primeiro, vamos ilustrar a ideia de um caminho de vida. Budismo é uma forma de ajudar as pessoas. Confucionismo, que é uma filosofia, é uma forma de reformar a cultura. Para o doutor, para o médico, curar é uma forma de vida. E, para o poeta, ele se ensina a arte da poesia. As pessoas elas praticam as coisas que elas têm uma inclinação natural. E poucas dessas pessoas do mundo, né, que ele fala, têm uma inclinação para as artes marciais. Primeiro de tudo, ser um guerreiro significa uma familiaridade tanto cultural quanto de artes marciais, porque uma pessoa deve procurar se enfortecer, ficar mais forte, se melhorar de todas as formas que é prática para essa pessoa. E para o Musashi, isso quer dizer que você deve engajar em outras artes, você deve engajar em poesia, deve engajar em caligrafia, como uma forma de melhorar nas artes marciais. E ele fala que muitas pessoas no mundo acham que você aprende uma arte marcial, mas quando você tem a necessidade de aplicar, você não consegue. E ele fala o seguinte, que é importante que você pratique suas artes marciais para que ela seja útil em qualquer situação, em qualquer hora. Então aqui, quando você vai aprender o xadrez também, ao invés de você ficar memorizando linhas e ficar só na sua memória, é importante também que você tente aprender o xadrez de uma forma que vai também te melhorar em outras coisas na vida. Quando você vê no xadrez os temas, você aprende uma nova lição. É bom você se perguntar como que isso também se transfere para uma lição de vida. Então aqui ele faz uma relação, uma conexão entre a sabedoria samurai, a sabedoria de artes marciais e o carpinteiro. Que no Japão, o carpinteiro ele é escrito com os caracteres que significa mestre plano, ou então grande habilidade. E essa comparação que ele faz é o seguinte, e eu vou traduzir para você. O mestre carpinteiro é, em geral, um organizador e um diretor de carpinteiros. É o seu trabalho entender as regulações do seu país e achar as regulações do seu local. E também cumprir com essas regulações em sua construção. O mestre carpinteiro, sabendo das medidas e dos designs de vários tipos de estruturas, ele contrata as pessoas para construir essas casas. Dessa forma, o carpinteiro é o mesmo que o mestre guerreiro. Quando ele está separando a madeira para construir essa casa, aquela que é mais estreita, mais livre de nós e tem uma aparência melhor, ela pode ser usada para os pilares centrais, frontais. É aquelas que têm mais nós, mas que ainda são fortes e estreitas, pode ser usada para os pilares de trás. E aquelas que são madeiras são mais fracas, mas ainda assim não tem nenhum nós, podem ser usadas para as portas ou então para outras coisas na casa. E aquela madeira que tem vários nós e é toda torta, pode ainda assim ser usada para outras coisas. Uma casa construída assim vai durar um grande tempo. Quando o mestre carpinteiro fala para as pessoas que estão trabalhando com ele o que fazer, ele dá os deveres apropriados para cada pessoa, de acordo com seus níveis de habilidade. Ele coloca aquele que tem mais habilidade para fazer as coisas mais importantes, enquanto aquelas que têm menos habilidades, as coisas mais discretas. Eficiência, progresso suave, prudência em todas as coisas, reconhecer a coragem verdadeira, reconhecer diferenças de levels de moral, causar confiança nas suas pessoas que trabalham com eles. E o princípio das artes marciais é assim também. Agora, vamos fazer essa comparação com as artes marciais. O que isso tem a ver com as artes marciais? Ele fala o seguinte.
Falando em termos do carpinteiro, os soldados também têm que afiar suas armas, suas próprias ferramentas e fazer muitos implementos. Uma parte essencial do trabalho do carpinteiro é ter suas ferramentas afiadas e mantê-las em uso. E é obrigação do carpinteiro usar essas ferramentas para construir tudo que elas fazem. Coisas necessárias do carpinteiro que eles têm que cumprir seria evitar coisas que estão muito tortas, juntar as juntas, planejar com habilidade, evitar abrasão e cuidar para que a estrutura não entorte no futuro. Então vamos fazer uma relação aqui com o xadrez agora. Da mesma forma que ele fala que o mestre carpinteiro tem que deixar suas ferramentas afiadas. Quais são suas ferramentas no xadrez? No xadrez, o seu arsenal seriam os arsenais táticos, que são os pins, são os garfos, são os skewers, são os discoveries, os raios-x. A gente fala aqui no canal também, então dá uma olhada aí de outras técnicas de ataque, outros conceitos interessantes. Mas aqui é importante você perceber que você tem que deixar a sua tática afiada. Por isso que é importante você fazer exercícios no seu dia a dia para deixar as suas ferramentas afiadas. Além disso, também é responsabilidade do carpinteiro e do mestre de artes marciais e também do mestre do xadrez, você planejar com cuidado. E isso considera você saber a habilidade de cada uma de suas peças e saber onde você vai colocar cada uma delas. As peças mais fortes, elas vão ficar ali na frente, enquanto que as mais fracas vão servir também para dar estrutura por trás. Enquanto isso, até aquelas coisas que são quase inúteis, você também consegue dar significado para elas. Então, é o trabalho do carpinteiro, o trabalho do mestre de artes marciais e também do mestre de xadrez. Ele também fala que ele tem que evitar abrasão. Mas repare que abrasão quer dizer... Abrasão é o desgaste que é causado pelo atrito. Então, evitar abrasão é você ter aquela tensão que vai criar atrito, que vai degradar a sua posição. E no xadrez é a mesma coisa. Isso não quer dizer que você tem que evitar a tensão, mas se evitar uma tensão que vai degradar a sua posição. E a última coisa bem interessante que ele falou também, que é o dever do carpinteiro, que é você evitar que no futuro a estrutura vai se entortar. E no xadrez é a mesma coisa. Você pega uma estrutura ali tem uma aparência bem massa ali posicionalmente, mas você pensa, ok, e no futuro, como é que isso vai se desenvolver? Isso vai criar mais fraquezas? Uma coisa que eu posso levar ao meu favor. Então é isso, minha galera. Valeu por assistir. Nessa série aqui, no futuro, eu vou falar nos próximos scrolls e a gente já está chegando no scroll do fogo, que é o scroll do ataque. E esse anel, né, que é o livro dos 5 anéis, foi dividido em 5 partes. O do fogo é relacionado ao ataque. Então nós vamos ver várias formas de melhorar as suas táticas e também melhorar a sua forma de lidar com os desafios na vida. Lembra de compartilhar esse vídeo, segue o canal, dá o curtir. Valeu muito por assistir e tenha uma ótima jornada.